Vamos conversar agora com o deputado estadual Carlos Avalone, ele que também é presidente do PSDB, para saber um pouquinho mais a respeito das articulações políticas, não é, desse ano, um ano completamente atípico, seja no âmbito da política, na nossa vida, não preciso nem exemplificar por quê, mas das últimas semanas para cá a gente tem bastante novidade já confirmada, não é? A gente tem alteração na data da eleição, não é? Foi de fato antecipada, já foi até votada, não é, na Câmara, no Congresso, enfim. E temos também outras propostas que já foram apresentadas e por aqui em Mato Grosso também, para falar um pouco mais sobre isso e outras decisões, não é? A gente conversa agora com ele, o deputado estadual Carlos Avalone. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor? Bom dia, é um prazer falar com vocês da Rádio Capital. A gente agradece o senhor conversando aqui com a gente. O senhor o senhor não faz parte do grupo do que testou positivo dessa última vez, não é? Graças a Deus. Eu já fiz 5 testes, Camila. É a Camila que está falando. Isso. Eu já fiz 5 testes, Camila. Estou esperando o último resultado. Eu tenho feito quase que um a cada 10 dias. Porque como eu estou na frente do Observatório Socioeconômico da Assembleia, eu acabo tendo que andar muito, já tive que entrar dentro de UTI para verificar denúncias. Então, eu acabo me expondo um pouquinho mais do que deveria, né? Então, para tomar cuidado, eu tenho feito testes regulares. Claro, aproveitando aí a deixa do senhor, vamos falar de política daqui a pouquinho. A questão do observatório, o que vocês têm feito na Assembleia? Como que tem sido feito esse trabalho, deputado? Camila, eu tenho dito que eu estou muito feliz com a Assembleia, porque nós lá fomos o primeiro poder que ainda em março, nós tomamos a decisão, no final de março, a pandemia começou entre 15 e 20 de março, nós tomamos a decisão de cortar todos os gastos dos gabinetes dos deputados, cortar parte de VI, cortar passagem, gasolina, tudo que fosse possível foi cortado na Assembleia. E esses recursos foram repassados ao governo do estado. No primeiro momento, nós bancamos 10 milhões do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, que foi muito importante até agora. É uma pena que agora nós estamos já com capacidade de 100% na parte de UTI. Ainda temos um pouco nas outras áreas. E fomos atrás também de muitas EPIs. Nós conseguimos levantar pelo observatório doações de mais de 8 milhões da AMPA, doações junto com as federações, com a Federação das Indústrias, do setor suco-alcooleiro, com mais de 350 mil litros de álcool, e aí por aí afora. Agora nós estamos fazendo um trabalho muito, muito importante, que é o trabalho daquelas cápsulas de oxigenação, igual da Samel, que desenvolveu ela lá em Manaus, e que lá ajudou a salvar muitas vidas. Nós já produzimos 250 dessas cápsulas, nós já estamos entregando através da Secretaria, eu já levei 5 lá para Chapada, entregamos 10 lá em Cáceres, 50 no Hospital Metropolitano, 30 na Santa Casa, e estamos mandando para o interior, 10 para Sorriso, 12 para Sinop, 10 para Colíder, e ontem eu consegui articular durante o final de semana mais 100 cápsulas, onde nós vamos começar a levar para as UPAs também. Eu vou começar a entregar na UPA aqui em Várzea Grande, pelo menos 10 em cada UPA lá. Então, assim, nós estamos, e aí na área econômica, porque nós temos que primeiro salvar as vidas, é o mais importante, é cuidar para que as pessoas, nós temos infelizmente tenhamos um número pequeno de mortes, já morreu muita gente, e nós temos que tentar evitar mais mortes, ou diminuir elas. Então, mas nós temos que pensar na questão econômica, né? Então, nessa área, a Assembleia também tem feito um trabalho muito bom. Nós conseguimos melhorar algumas leis, aprovar algumas leis, para que a Desenvolve voltasse a ser o braço que vai atingir essas pequenas empresas, para que possa dar crédito a elas. Então nós estamos trabalhando muito fortemente na reestruturação da Desenvolve, aprovamos várias leis lá, mexendo no Fundeinc, agora postergando para vencimentos do Fundeinc para depois da pandemia, e agora estamos preparando um grande fundo, liderado pelo presidente Botelho, que está conversando com os demais poderes para conseguir colocar lá dentro da Desenvolve pelo menos 50 milhões de reais, para que mais 15 milhões da Assembleia, mais recursos do Estado, recursos do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, numa grande articulação. Então, é um trabalho grande, mas é um trabalho importante.
Sem dúvida, deputada. E é um trabalho que não pode parar, não é? Independente da questão dos números, que infelizmente só crescem, não é? Apesar do empenho da Assembleia, a gente sempre comenta muito aqui, o próprio Antero, que a Assembleia tem feito em alguns momentos até mais do que muitos gestores, não é? Tem deixado de lado essas questões políticas, não é? Essas dificuldades de entendimento entre gestor municipal, gestor estadual, e tem auxiliado e muito nessa fase que é desconhecida para todos, não é? O que a gente tem certeza é que se precisa de leito de UTI, é que se precisa de equipamentos, é que se precisa de atendimento profissionais, e isso a Assembleia tem conseguido auxiliar e em grande parte resolver problemas que nem a gestão. Pode falar. Nessa linha, Camila, a Assembleia foi muito importante para resolver esse problema ou minimizar esse problema da briga entre prefeitura e Estado, que atrapalhou muito, sem dúvida nenhuma. O presidente Botelho, outros deputados fomos para cima dos dois gestores pedindo para que houvesse um entendimento, e isso foi importante. Agora parece que as coisas estão um pouquinho mais, o relacionamento melhorou bastante. Mas além disso, nós também desenvolvemos com a Comissão de Saúde da Assembleia, que aliás é uma comissão que tem feito um trabalho excepcional, talvez uma das melhores comissões de saúde que nós já tivemos, pela oportunidade de termos lá 4 médicos e um servidor da saúde com mais de 20 anos na saúde. Então, assim, isso foi muito importante. Nós desenvolvemos lá um protocolo que é esses que estão vindo, uns falam que é o de Madrid, outros protocolos de várias cidades que já passaram pelo surto, no pico, e que podem trabalhar no início dos sintomas. E convencemos o governo a assumir esse protocolo, então, no comitê que tem lá. Então, assim, isso está sendo muito importante. O governador anunciou essa semana passada que está fazendo uma grande compra desses remédios que são importantes quando a pessoa sente os primeiros sintomas. Ontem eu estava em Chapada, foi lançado lá também já um local para isso, e lá a prefeita já está distribuindo os kits com prescrição médica, é claro, mas distribuindo para quem precisa, já tem à disposição. A Federação das Indústrias aqui está adquirindo 3.000 kits desse e vai disponibilizar para todos os funcionários da indústria, através também da prescrição, quando vai formar como um estoque regulador. A Assembleia, desde terça-feira passada, passou a atender e até disponibilizar os remédios para todos os funcionários e familiares deles. Quer dizer, a gente começa a perceber, eu vi outros movimentos, Camila, de médicos que estão parando as suas atividades quase que exclusivamente para atender coronavírus e para colocar à disposição o atendimento à população. Então, assim, nós estamos numa guerra, todo mundo fala isso, assim, mas tem pessoas que acham que só os governos, só os políticos que são responsáveis por fazer ou por não fazer. Na realidade, se for uma guerra, se você está sendo atacado, a população toda tem que se mobilizar. Todas as pessoas que podem têm que ajudar. Aquelas que não podem têm que ficar recolhidas, mas as que podem, essas têm que ir para frente da batalha. Nós somos soldados, nós somos cabos, sargentos, nós temos que lutar contra o vírus. E o vírus, ele é diferente, ele é um vírus invisível. Quer dizer, o vírus é invisível. É diferente de uma guerra onde você tem os alvos. O nosso alvo, ele não aparece. Quer dizer, então, assim, essas brigas ensandecidas, esses grupos de WhatsApp que só sabem atacar os outros, atacar as pessoas, atacar instituições, isso tinha que diminuir. Parece, e eu tenho sentido isso nos últimos 30 dias, que a população e todos começaram a entender isso e estão indo para a ação. Então isso vai ajudar muito. O povo brasileiro sempre foi um povo que soube ajudar, soube ser solidário. E eu acho que essa solidariedade está se intensificando nos últimos 30 dias. Deputado, Ariana, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ariana, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Eu achei muito importante essa fala do senhor, quando a gente olha para essa questão de que tem que ser, de fato,
É aquela história, é uma batalha contra um inimigo invisível, mas que não cabe somente a uma determinada, a um determinado grupo. Eu não posso dizer que é uma batalha da saúde, ou que é uma batalha de economistas, ou que é uma batalha, como o senhor disse, de políticos, mas é uma batalha de toda a sociedade, porque se cada um não fizer a sua parte, se a população não se isola, é óbvio, aquele que pode ficar em casa isolado e continua fazendo festa e continua vivendo a vida como se tudo tivesse normal, é óbvio que isso vai desencadear problemas muito maiores. Eu queria só ouvir. Sim. Desculpa te interromper. Na linha do que você está dizendo, eu vi na mídia, no final na semana passada, pessoas fazendo festa, jovens que acham que eles, em realidade, eles têm um risco menor, mas existe o risco, não só na saúde dele, mas de transmitir para os pais, para os avós, para as pessoas de risco, indo em festa, e quem é o primeiro a se contaminar é elogiado, é parabenizado. Quer dizer, são coisas assim insanas. É um absurdo. São coisas assim que de uma sociedade que, não sei lá, está faltando em nós um espírito muito maior. Então, assim, eu fico feliz de ver isso está sendo revertido. Eu fico muito feliz com isso. De fato é uma situação muito delicada e eu queria ouvir um posicionamento do senhor com relação, é claro que a gente está falando que não cabe somente a um ou somente ao outro. Sem dúvida. E esse jogo de estica e puxa, essa queda de braço que ainda existe, infelizmente, entre governo do estado e município. Tivemos essa confusão na semana anterior, primeiro com um decreto de que viria rodízio, tanto de veículos quanto de CPF para atendimento em serviços essenciais. Aí o prefeito recuou e agora decidiu a questão da barreira sanitária. Eu queria ouvir um posicionamento do senhor com relação a olhar para essa situação. Primeiro, ver que nosso estado está sim em uma crise muito séria com relação a essa questão de não termos profissionais suficientes, a dificuldade da contratação desses profissionais, a falta de leito, né, e equipamentos também para poder abastecer novos leitos até esse momento. E aí eu queria ouvir do senhor, o senhor como, né, um deputado que está aí, faz parte do observatório, está nessa luta junto da Assembleia, tentando no meio, né, fazer o papo de vocês. Eu queria ver como é que o senhor enxergou tudo isso, né, porque a gente aqui, né, Camila, ouviu assim desespero da população, de perdida, né, de gente, eu posso ir, eu não posso, vai fechar, não vai fechar, uma confusão, e se meu carro for assim, for assado, enfim, recuou. Mas eu queria ouvir do senhor, quando o senhor vê uma decisão como essa, que causa toda essa confusão na cabeça da população, enfim, a semana turbulenta que Cuiabá teve até o anterior, e o posicionamento do senhor com relação a barreiras sanitárias, o senhor acha que é uma medida boa para a cidade nesse momento? Olha, no começo da pandemia, eu fui entregar álcool em gel em algumas cidades aqui da Baixada Cuiabana. Foi um pedido até do secretário de Desenvolvimento Econômico para ajudar na distribuição. Eles estavam levando para as cidades mais longe e eu, pelo observatório, fui fazer as entregas aqui mais próximo. Quando eu cheguei em Barão do Melgaço, eu fui barrado. Mas assim, eu acho que era dia 15, 10 de abril, bem no começo. Sim. Barrado no sentido de fui parado, todos fomos parados na entrada. Lá havia uma pessoa com aquelas borrifadores, eles borrifavam o carro, os pneus do carro e tal. Isso no 10 de abril. Não causou tumulto nenhum. Eles perguntavam de onde eu era, para que eu estava indo lá em Barão, e foi feito. Bom, Barão do Melgaço, se for ver os números aí, é uma das cidades que menos infecção, está menos infectada. Lógico que também Barão do Melgaço é um sinal, vamos dizer assim, para chegar na cidade, você não passa por dentro dela para ir para outra. Ela chega num ponto e ali a estrada termina. Isso ajuda também. E eles estavam segurando muito essa questão do turismo, nos momentos mais críticos e tal. Então, eu estou dizendo isso para dizer, todas as medidas, elas são importantes. Logicamente que quando o gestor, seja ele prefeito ou governador, toma essas medidas ouvindo todo mundo, e quem que é todo mundo? Nós temos uma batalha interna colocada no mundo inteiro, que vamos defender a vida ou vamos salvar os empregos? Como se fossem duas coisas diferentes. Não são a mesma coisa. É uma moeda com dois lados. Porém, nós temos que tomar muito cuidado com as decisões. Então, assim, se puder montar um comitê, e esse comitê for composto com mais representatividade, as pessoas que defendem uma ação ou outra vão ouvir os especialistas, os infectologistas, os homens da saúde, as experiências, e tratar e tomar as decisões mais corretas.
eu tenho tentado, Adriana e Camila, a não dar muita opinião nas decisões. É lógico que essa última, de rodízio de CPF e tal, foi mal colocada, né? Não tinha muito sentido, não tinha muito, nem acredito que teria muito resultado, tá? Mas assim, as demais decisões, eu acho que ela tem que ser mais pensada junto com as lideranças em gerais da cidade. Não pode ser uma decisão só de um prefeito ou de um grupo de comitê de 5, 6, 8 pessoas apenas ali parada. Ela tem que ser mais discutida. Eu acho que assim a gente tem mais chance de não ter que ir e voltar. Certo? Eu acho que essas idas e voltas tem sido muito ruim. Tá bom? É isso aí, deputada. Mudando um pouquinho de assunto, que tem outras notícias acontecendo também, não é? Em outros detalhes que vocês têm aprovado, outras leis, outras regras, enfim. Na semana passada, houve uma polêmica bastante grande em torno de um projeto de lei complementar, não é? Onde os artigos que permitiam regularização ambiental de fazendas que estão dentro de áreas indígenas, em terras indígenas aqui em Mato Grosso. O Antero falou aqui com a gente sobre isso, até citou algumas mudanças, não é, que eram prometidas pelo governo, mas isso foi retirado totalmente de pauta, deputado. Fala pra gente um pouquinho sobre essa discussão também. Bom, esse é o PLC 17. O PLC 17, ele foi levado à Assembleia pelo governo do Estado, iniciativa do governo do Estado, para tratar de simplificações ambientais em licenças. As pessoas às vezes não sabem, por exemplo, para um consultório odontológico ser montado, ele precisa de licença, LT, LI, um monte de coisa. Então imagina, tem coisas que hoje precisam de licença e que essa licença é feita pelo Estado e que causa um problema muito grande para municípios, causa um problema muito grande para esses profissionais que estão querendo trabalhar. Outro os pequenos empreendimentos, até MEI, precisam de licença. Então, assim, ele veio com uma série de ações que eram muito importantes, discutidas com a sociedade, com a área ambiental, e que são avanços importantes. E dentro desses avanços, a Secretaria do Meio Ambiente colocou a questão do CAR em áreas não indígenas. Esse é o primeiro grande problema, Ariane e Camila. Às vezes as informações chegam muito deturpadas. É assim, não sei se você sabe, ou se a maioria da população tem certeza que não sabe, quando o Ministério da Justiça ele publica uma portaria dizendo assim, olha, nós estamos fazendo uns estudos na região de Juína para ampliação da reserva indígena. Essa ampliação pretende alcançar mais 100 mil hectares. Quando ele diz isso, só apenas por uma portaria, essas terras que lá tem proprietários, e aí algumas pessoas usam essa informação para dizer são invasores. Não, eram terras que não têm reserva indígena, que não tem nada, que tinham proprietários com escritura, fazendas instaladas, cuidando de gado, cuidando de agricultura, trabalhando normalmente, tá? E que a partir desta portaria eles não podem mais fazer nada na propriedade. E esta área é que e a lei tem mais uma coisa ainda, Ariane. Nessas áreas, o proprietário não pode fazer mais nada depois dessa portaria, não é uma decisão nenhuma, e ele tem que continuar pagando os impostos, ele tem que cuidar para que não entre fogo, para que não entre invasor, porque se isso acontecer, ele é multado. Nossa. Ele para de poder trabalhar e tem tudo isso. Então, qual foi a intenção da Secretaria? A Secretaria mandou para a Assembleia para dizer o seguinte, olha, primeiro, eu quero saber quem está nessa área. Porque como não pode fazer CAR, não pode fazer nada, você não tem o registro no órgão público. Então, o CAR, ele serviria para saber onde está. Um outro exemplo, esse ano foram 2% das áreas que houveram desmatamento ilegal, eram em cima de áreas desse tipo que eu falei. Só que a Secretaria não tem como mandar nem a cobrança, nem a notificação, porque não sabe quem que é o proprietário dessas áreas, que não pode fazer CAR lá. Qual que é a diferença do CAR em Mato Grosso para o CAR fora de Mato Grosso, em outros estados? Em Mato Grosso, o CAR, que é o Cadastro Rural Ambiental, tá? Ele tem uma legislação específica, feita por lei. E essa legislação diz o seguinte, para você poder ter o CAR,
você tem que entrar com toda a sua documentação. E cada vizinho tem que dar um atestado dizendo que você ocupa lá há tanto tempo. Então, assim, invasor, desmatador, essas pessoas não vão conseguir o CAR. Tá? E segundo, o CAR permite que a atividade possa existir no Mato Grosso, não. No Mato Grosso, não. Eu vou repetir pela terceira vez. No Mato Grosso, não. A lei específica do CAR em Mato Grosso, o CAR não dá direito e nem é suficiente para o cara ter a ATF, que é a autorização de desmatamento. Então, quer dizer assim, não causaria nenhum problema nesse sentido. Isso foi explicado, mas houve um movimento muito grande, inclusive internacional. Veio para depois do oceano. Houve um movimento muito grande, embaixada, Banco Mundial, muita gente que não entendeu o assunto, disse que isso era ruim, que estava mal discutido, e as terras indígenas, os povos indígenas, as ONGs, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, queria discutir mais. Eu ouvi um movimento de que o próprio governo do estado ia retirar o projeto. E o projeto, ele tem coisas boas, que não estão sendo discutidas. Esta pode haver uma dúvida se é boa ou não, mas o resto do projeto era muito importante. Então, qual foi a decisão que nós tomamos na comissão? Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. A ação que nós tomamos foi, olha, esse assunto não está suficientemente discutido, maduro, para que a gente possa votar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retirar a parte que é controversa, a parte que está discutindo terras em terras, com possibilidade de ser terras indígenas, e vamos aprovar o resto. Então, é isso que nós fizemos. Nós retiramos os componentes indígenas e fizemos um acordo com todos os deputados da comissão e que tinham dois que não queriam aprovar de jeito nenhum e uma grande maioria que queria. Nós falamos, não, independente disso, vamos ouvir a minoria, vamos dar espaço para todo mundo discutir. Então agora, sem prazo, sem tempo, né? Sem uma faca na cabeça de ninguém, nós vamos chamar todos os interessados. Eu estou preparando um novo projeto para esse CAR e nós vamos discutir ele com toda tranquilidade. Tá? Então essa foi a decisão que nós tomamos e que eu liderei lá na comissão. Por quê? Porque na comissão de meio ambiente nós temos que fazer um trabalho que possa preservar a vida, que é o meio ambiente. Sem o meio ambiente nós poderíamos não ter vida no planeta, e temos que preservar o desenvolvimento sustentável, para que as pessoas possam se alimentar e possam viver. Então essas duas coisas juntas, elas têm que trabalhar de forma harmônica, o que é muito discutido. E tem muitas ações de todos os lados. Então é isso que nós fizemos, um recuo para poder possivelmente avançar um pouco mais à frente. Ter mais tempo, né? Até porque, deputado, acredito que o senhor concorda comigo que houve uma falha, assim, enorme na comunicação com relação a esse PLC 17, né? Ele chegou... e não era, assim, basicamente claro, de fato, no que se pretendia fazer, e aí se gerou também essa grande confusão, né? E até, ainda bem que vocês conseguiram, de fato, segurar para poder discutir e fazer algo que seja realmente viável para todos, né? Não beneficiar apenas uma parte ou um lado. Eu até faço uma crítica aqui ao governo, que já fiz várias vezes, né? O projeto foi iniciativa do governo. Sim. O governo comunicou muito mal. Isso sem dúvida. E ele já fez isso em outros momentos, né? Quando nós estávamos aprovando a 631, que ele estava discutindo os incentivos fiscais, discutindo tudo aquilo, foi uma guerra também por falta de informação. Sim. E levando em conta, né, deputado, que são assuntos, são projetos, assim, polêmicos, de extrema importância, e que não dá para discutir numa conversinha rápida ali, tem que ser debatido. No ano passado, nós tivemos que aprovar uma legislação que mudava os incentivos fiscais de 20 e tantos anos para cá, não, da vida inteira. Começou a se falar em incentivos fiscais de 80 e alguma coisa, de 80 para cá, e nós temos 30 dias para fazer isso. Quase nada, perto da realidade do que se precisava fazer. Verdade. Então, assim, tem que tomar cuidado com a comunicação, tem que sentar mais, conversar mais, explicar melhor. Quer dizer, assim, tem assuntos que é pandemia, nós temos que aprovar em regime de urgência lá dentro, porque vai salvar vidas e tal. Os outros assuntos, nós podemos aprovar, mas não em correria. Então, assim, eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu não vou permitir,
e tenho o apoio dos meus colegas deputados, que assuntos polêmicos sejam aprovados de afogadilho. E assim, eu vou deixar bem claro, assim, até para ficar claro, vocês nunca vão ouvir de mim a frase do ministro do Meio Ambiente naquela famosa reunião. Vai passando, vou deixar passar a boiada. Passa um boi e passa uma boiada. E a gente aprova tudo. Não, jamais. Certo? Nós vamos discutir tudo que for necessário, tá? E eu tenho a tranquilidade de dizer, o deputado Carlos Zavaloni, que tem um voto, eu estou convencido até agora, pelas argumentações que colocaram, que o CAR, nessas áreas, não tem problema nenhum. A realização que o Estado de Mato Grosso tem. Mas não é o entendimento, acho até que é o entendimento da maioria, mas não é o entendimento da população, é da maioria dos deputados, mas ainda não é um entendimento da população. E nós somos representantes do povo. E nós precisamos ajudar com a comunicação, fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui agora, ser bastante aberto, sincero e transparente. O que existe é isso, isso e isso. Aí nós vamos avaliar se isso condiz com a verdade. E sendo verdadeiro, a gente põe em votação. Sim, tem que ser isso mesmo, deputado, tá certinho. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do PSDB, deputado, e aí? Já vinha numa atuada meio complicada no sentido de unidade com relação ao nome, não é? Um consenso para ser o candidato aqui do município de Cuiabá. E a gente sabe que isso vai se desenrolando, claro, né? Com a proximidade do pleito e com muitas reuniões, né, deputado? Com muita discussão. Como é que resolve isso no momento em que não se pode aglomerar? O que fazer com os tucanos? Eles têm que ficar voando solto, né? Não pode estar todo mundo junto. Como é que vocês vão resolver isso? Bom, primeiro, eu já percebi, né, eu como presidente do partido, que nós vamos ter que utilizar muito a tecnologia agora nessa eleição. Então eu já estou acostumando o partido como um todo a fazer várias videoconferências, lives. Toda terça-feira eu faço uma live. Na quinta passada eu faço toda terça uma geral e entro na live de vários outros municípios e outros companheiros que querem tirar dúvidas e tal, para mostrar que a forma é essa. Os caras estão ligando do interior, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Deputado, que dia que o senhor me recebe aí? Não preciso te receber aqui. Você pode fazer uma videoconferência comigo, você vai olhar nos meus olhos, eu vou olhar nos seus, certo? Através da videoconferência, essa eleição terá que ser assim. Não poderá ser diferente, né? O pico da pandemia ainda está no auge, daqui a pouco começa a convenção, já está autorizado fazer elas via online, então nós temos que nos acostumar com isso. Como, Ariana e Camila, você como político, candidato a vereador, candidato a prefeito, vai pedir voto, bater na porta de uma pessoa que perdeu o pai, a mãe, o filho ou uma irmã. Como você vai entrar na casa das pessoas para falar de política num momento como esse? Então, assim, nós temos que entender que as pessoas vão ter que entrar e falar da política quando elas quiserem. Então, não é nós que vamos ter que ser o portador disso, a ir lá e fazer a pessoa olhar na nossa cara. Então, a política vai ter que tomar linhas diferentes. Isso no geral. Então, toda terça-feira eu devo fazer uma grande agora com as modificações, junto com o advogado do partido, para mostrar para todo mundo quais são as novas datas, os novos tempos e como nós vamos funcionar. Agora falando aqui do Cuiabá. Bom, primeiro, Cuiabá, eu estou extremamente feliz, porque o PSDB, que alguns entendiam que não ia ter candidatura própria, que não ia disputar a eleição, hoje tem 3 pré-candidatos. Então, hoje, se os 3 pré-candidatos mantiverem as suas candidaturas, um é o primeiro que lançou candidato, foi o Luiz Carlos Nigro, o segundo foi o Dorileu Leal, e o terceiro, agora, na semana retrasada, foi o Paulo Borges, que foi vereador por Cuiabá, secretário e presidente do próprio PSDB. Então, os 3 são pré-candidatos. O partido mostra claramente como isso funciona. Se os 3 permanecerem como pré-candidatos, nós vamos fazer uma convenção e eles vão disputar na convenção quem será o candidato. Isso já tem data, deputado? Já tem uma ideia de quando vocês têm esse data limite? Não, a convenção, ela obrigatoriamente, ela tem uma data que agora com a mudança da eleição, ela ficou, se não me engano, até 16 de setembro. Foi setembro, isso mesmo. Acho que é 29 de agosto ou 16 de setembro. Os períodos da convenção. Então, nesse período, nós temos que ter a decisão. O PSDB, naturalmente, consegue fazer isso conversando. Eu já coloquei o Luiz Carlos Nigro, o Dorileu
Eu e o deputado Wilson Santos já conversamos sobre o assunto, já estipulamos algumas regras de convivência, foi muito boa a reunião. Como agora se colocou também candidato o Paulo Borges, eu, no próximo momento, vamos fazer uma nova reunião, provavelmente agora por teleconferência, com pelo menos nós 5, e vamos discutir o assunto, tá? Agora sim, os vereadores de Cuiabá, do PSDB, eles têm uma relação muito próxima com o prefeito Emanuel Pinheiro. E isso não tem problema nenhum. Isso é normal na política. Eles estão trabalhando com isso. Eles têm uma preferência do lançamento da candidatura da reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Sim. O que acontece com Cuiabá? As grandes obras de Cuiabá foram feitas por prefeitos do PSDB. As grandes obras. Se você pegar o que tem em Cuiabá hoje, o PSDB teve Dante de Oliveira, prefeito, teve o Wilson Santos, prefeito, e Roberto França, prefeito. Todos eles foram 2 vezes prefeito. São 6 administrações do PSDB. Quer dizer, você pega na área de saúde, todas agora chama UPA, mas antes era eu não lembro agora como que era do interior, mas o de Verdão, a Policlínica. Todas as policlínicas foram feitas nas administrações do PSDB. O hospital atrás do pronto-socorro, de Queimados, e o hospital municipal, feito pela administração do PSDB. As grandes avenidas feitas por administrações do PSDB. Miguel Sutil, aqui vai lá para a Avenida das Torres, aqui a educação aqui que sai para Chapada. Quer dizer, assim, são todas obras, assim, os parques, 3 parques feitos por Dante de Oliveira, todos feitos aqui, a termoelétrica. Bom, se eu ficar falando aqui as obras do PSDB em todas essas administrações, e programas sociais fantásticos, como Bom de Escola, Bom de Bola, como Se Menina. Então, é marcado, Cuiabá, assim, o PSDB está na alma das vozes cuiabanas e das atividades aqui, até com eventos culturais, esportivos. Mas, deputado, o senhor entrou para dar uma acalmada mesmo, né? Que o ânimo estava bem acirrado, né? Mas eu acho que a minha função é essa. E lógico... Mas, assim, o PSDB Nacional, ele tomou algumas decisões que nós somos obrigados a cumprir. Quer dizer, as pessoas têm que entender que na questão política, alguns podem concordar, outros não, mas é assim, o PSDB, ele tem uma série de níveis de comando. Quem comanda tudo é o PSDB Nacional. Ele é o comandante da política nacional, como é do DEM, como é nos outros. Qual que foi a determinação? Ele não nos ouviu. Ele mandou uma determinação para o estadual. Qual que foi essa determinação? O PSDB quer ter candidatura própria em todas as cidades com mais de 100 mil eleitores. É determinação. Eu preciso articular candidatura nestas cidades. Em Cuiabá, em Mato Grosso, poucas, com mais de 100 mil eleitores. Mas eu preciso fazer. E vai ter que entrar nesse acordo, né? Vai ter que entrar nesse acordo. É assim, na política, é partido. Né? Aqueles que não entrarem no acordo serão atropelados por eles. Faz parte da política. Não tem jeito. Não é minoria. Mas o senhor conseguiu dar uma acalmada no SAD? Porque em abril ele estava bem nervoso, né? Ele mandou uma carta. Uma carta, me agredindo bastante e tal, mas ele é meu amigo de muitos e muitos anos. Ele, o Renivaldo, agora ele faz parte da ala que quer ficar do lado do prefeito, né? Do Emanuel Pinheiro, né? Apoiar a reeleição. E sem problema nenhum. Essa ala tem o meu respeito, tem a minha consideração, não há problema nenhum. Eles estão sendo, inclusive, vamos dizer assim, eles estão sendo, tem lógica o que eles estão fazendo, porque eles fazem parte do apoio ao prefeito no mandato inteiro. Eles querem manter a coerência deles. A deles eles querem manter. O problema é que o partido não são só eles. O partido é muito maior que eles. Né? E é isso que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender. Eu, como presidente do partido, eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Eu tento convencer as pessoas. Tem que ser um trabalho de convencimento, não de mando. O PSDB tem muitas lideranças. No PSDB, ninguém manda. Tem outros partidos que têm os famosos coronéis. Olha, aqui essa pessoa manda, aqui essa pessoa manda. Lá na Várzea Grande manda tal pessoa. Aqui em Cuiabá manda tal pessoa. Aqui não, no PSDB não tem isso. Como que eu vou dar ordem para um Rogério Salles,
que foi governador do estado, prefeito, como que eu vou dar ordem para uma Thelma de Oliveira, que foi primeira-dama do município, do estado, tem muito mais experiência política do que eu? Como que eu vou dar exemplo para o Wilson Santos? Vou dar ordem para o Wilson Santos, tem 9 mandatos, eu sou o primeiro agora. Como que eu vou dar ordem para pessoa? E o Wilson vai dar uma aula, né? O Wilson vai dar uma aula, hein, deputado? Vai falar, vai voltar lá na história. Você conhece. Para justificar. Então, assim, nós temos figuras muito fortes agora, lideranças novas, Ari Lafim, um excepcional prefeito de Sorriso, o Francis, excepcional prefeito, 2 mandatos em Cáceres, Nilson Leitão. Quer dizer assim, alguém pensar que no PSDB alguém manda? Não. Aqui tem um trabalho de convencimento. Tem que todo mundo se convencer, porque senão fica muito cacique para pouco índio, né? Aí também ninguém se entende. Mas não são cacique, porque cacique não manda, né? Não tem. Cacique e levando em consideração, deputado, que política é assim, infelizmente não haverá consenso nunca, sempre alguém vai estar insatisfeito com alguma decisão. De alguma coisa. Democracia, né? A maioria vence. Financeiramente já deu um jeito também no partido? Que também estava com problema financeiro, ou não? Deu jeito, tá tudo ok? Estamos trabalhando isso, né? A primeira dívida foi a dívida da campanha do Wilson, melhor dizendo, do PSDB, onde o Wilson foi o candidato, contra o Emanuel. Quando o Emanuel ganhou. Muito grande, 3.600.000 e está se tentando pagar essa dívida. Só tem uma forma de pagar, né? É se o PSDB Nacional nos ajudar. Que aqui o Wilson não tem condições financeiras, não é uma pessoa que tem bem em propriedade, já está com a chácara dele lá na Chapada, já está, como chama isso, penhorada. Penhorada, né, para segurar essa dívida. E para segurar essa dívida e tal. Então, assim, nós estamos ajudando, negociando, está sendo feito agora um primeiro acordo para liberar uma das maiores. Mas a Nacional está assim, disponibilizando, tá dando sinal de que, ok, vamos ajudar vocês aqui? Não, sim, sempre, já estão. E tem uma segunda dívida que é da campanha do Pedro Táxi, do PSDB também, que é do Pedro Táxi, que também estão entrando em cima das coisas do ex-governador Pedro Táxi. Ele não está mais no PSDB, mas a campanha foi também com a participação do PSDB, lógico, ou pelo PSDB. Então, assim, são assuntos normais da política, né? Então, nós temos que trabalhar isso de alguma forma e ajudar a resolver, ajudar a pagar essas contas, porque tem muita gente que está precisando receber, que não recebeu e que está tendo muita dificuldade com isso. Mas nós estamos correndo atrás. O Wilson tem pago muita coisa com o dinheiro dele mesmo, com o recurso dele, coisas pequenas, menores, coisa de 3.000, 5.000, que tinha um monte. Isso ele vai tentando parcelar, ele vem tentando fazer. Eu já fui em algumas audiências representando o partido, porque era na municipal, eu fui presidente da municipal também, mas são coisas da política, são coisas das campanhas, tá? Acredito que daqui para frente isso vai melhorar muito, né? Porque a política está mudando, as campanhas estão mudando, estão ficando muito mais baratas, graças a Deus, não tem cabimento gastar mais esses tamanhos de valores que se gastavam, e muitas vezes, a maioria das vezes ficava devendo, né? E devendo deve para alguém, e esse alguém fica sem receber. Então, assim, é muito importante a gente saber que a política tem que mudar. Claro. E assim, de fato, deputado, eu acredito assim, mesmo que a nossa situação ao longo, até chegar lá na eleição, eu acredito que não vai estar satisfatório ainda e a gente vai continuar sem fazer aglomeração. Então, eu acredito que de alguma forma, essa questão, quando a gente fala financeira, já vai mudar muito, porque vocês vão ter que fazer política muito mais através das redes sociais. Mas, deputado... Foi o que eu falei para você, agora que já estamos fazendo, né? Sim, a campanha vai ser feita via redes sociais. Redes sociais. Deputado. E agora a lei das fake news também vai ser menor. Com certeza. Agora vai estar todo mundo muito bem monitorado, essa galera que usa robô aí para disparar fake news, a coisa agora vai realmente apertar muito mais para quem acha que é invisível nas redes sociais, né? Deputado, infelizmente rádio é tempo, a gente precisa caminhar para o final da entrevista, mas tem algumas perguntas, tem 3 ouvintes aqui, eu vou pedir para o senhor tentar ser bem sucinto para a gente responder esses ouvintes, tá? Por gentileza. Eu vou primeiro começar pela Helenice, que ela
ela manda assim, ó. Gostaria de fazer uma pergunta para o deputado. Concordamos que a responsabilidade não é só dos políticos, mas o porquê não da fiscalização? Aí ela diz o seguinte: as distribuidoras de bebidas continuam abertas, os mercados não estão fechando às 8 e nem aos domingos, as festas continuam, os bairros fora da cidade, centro, tá tudo lotado, e aí ela tá questionando, né, com relação à fiscalização. Ok. Como é o nome dela? Helenice, veja bem, na minha opinião, a fiscalização com certeza é responsabilidade principalmente do Legislativo, Câmara Municipal e Assembleia, onde eu estou. E aí, por isso que nós criamos lá o Observatório Socioeconômico. Eu tenho feito isso junto com a Comissão de Saúde, por isso que eu tive que entrar em UTI, eu tive que fazer tudo, para fiscalizar onde o dinheiro está indo. Na obra metropolitana eu fui 7 vezes, acompanhando as obras, vendo tudo onde o dinheiro estava sendo gasto, e agora nós estamos pedindo o relatório do secretário de Saúde do Estado para informar cada município, para a gente mandar para as câmaras de vereadores quanto dinheiro veio do governo federal, de outros lugares, para que a gente possa fazer a fiscalização. Na questão dos decretos, muita polêmica. Por exemplo, eu defendo que os ônibus têm que ficar 100% funcionando. Os prefeitos, em todos os lugares, têm que colocar 70%, 60%, 50% funcionando. Eu defendo que o supermercado tem que ficar perto 24 horas. É muito mais fácil para mim, que, por exemplo, estou com 60 anos, que deveria tomar um pouco mais de cuidado, eu tenho que ir à meia-noite no supermercado. Não tem ninguém lá. Para mim tem menos risco. Então, ficar aberto num período menor, certas coisas que são importantes, na minha opinião, que não sou médico, tá errado. Outras, eu concordo. Então, mas esta fiscalização, ela é mais de polícia. Ela é mais das áreas de segurança, porque é um decreto, não é uma lei, não foi feita pela Assembleia nem pela Câmara, e quem tem que cumprir a lei são as pessoas fiscalizadas pela polícia. Nós temos que ficar mais na questão da utilização do dinheiro público. E nessa parte, a Assembleia Legislativa tem feito a sua parte e trabalhado muito. Tá certo, então. Vamos ouvir agora uma pergunta de um ouvinte, o nome dele é Alex. Bom dia, Jornal da Capital, Alex. Quero parabenizar o entrevistado deputado Carlos Avalones por todas as iniciativas por parte do Poder Legislativo e pergunto, nesse momento em que precisa haver convergência nessa batalha contra o inimigo que é o coronavírus, já se pensou em estratégias, em planejamento onde consiga sentar o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Associação Mato Grossense dos Municípios, porque, ao meu entender, é só com todos esses atores juntos é que podemos minimizar o problema do vírus. Além, claro, que o maior aliado somos nós, enquanto cidadãos, respeitar as medidas de isolamento e de biossegurança. Pode responder aí, ouviu, né, deputado? Ouvi. Alex, primeiro, o observatório ele é composto por várias partes da sociedade, entre elas as federações, a MM, tem procurador, tem uma série de pessoas nesse nosso observatório. O comitê que o governo montou, que o Mauro montou, o Mauro Mendes montou, o governador, também tem vários representantes da sociedade. Ó. Agora sim, a dificuldade é que cada liderança tem um entendimento. Uns acham que a orientação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, OMS, deve ser cumprida. Outros acham que nem o presidente Trump dos Estados Unidos, que a OMS não serve para nada. Outros médicos acham que deve fazer o tratamento no começo. Outros acham que não. Uns acham que a cloroquina tem que ser usada, outros acham que a cloroquina mata. Mas assim, você imagina, se os médicos não se entendem, se os líderes mundiais contestam posições de uma Organização Mundial de Saúde, você acha que aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, ia ser diferente? Não, na última reunião, o presidente da MM, que eu tenho o maior respeito por ele, Neurilan, ele no grupo do Estado, do governador Mauro, ele propôs que os 141 municípios deveriam fazer lockdown por 15 dias. É uma posição que muitos acham que está certo. Aí, as outras pessoas que estavam lá falaram, isso é uma loucura. Porque tem município que tem 5 casos, 10 casos, por que ele vai fazer lockdown? Então, assim, ouvir, está todo mundo ouvindo, mas chega uma hora que alguém tem que tomar a decisão. E são essas decisões que, se você não ouvir bem, você toma errado. Isso nós já falamos lá no começo. Mas eu acho que agora, como nós não fomos os primeiros a ter a pandemia,
eu acho que nós podemos usar mais as experiências dos outros. Tá certo, então, deputado. Agora, só para encerrar, falta só mais uma pergunta do nosso ouvinte, o Carlos. Eu gosto muito das suas opiniões aí, parabéns. Eu gosto essa opinião suas aí. Não tem medo de fazer as perguntas, dependendo do grau de autoridade. Parabéns para vocês aí. É o Jornal da Capital, por isso que eu sou ouvinte de manhãzinha cedo, ou no celular, ou no rádio, ou em qualquer... Mas eu acho bonita essa atitude de vocês aí do jornalismo da capital, de enfrentar as autoridades, fazer perguntas resistentes, perguntas da qual eles ficam sem saída. Camila, fala para ele também sobre a questão aí do Ursinho, Cuiabá Veste, viu? Avisa para ele aí, fala que o Wilson Santos fez Cuiabá Veste, que isso aí eu participei desse Cuiabá Veste lá, é uma coisa maravilhosa. Nunca, sempre alguém vai... na realidade aí, deputado, foi um elogio, né? Não, mas eu tenho um elogio. Para nós dois, né? Sim. Para perceber e para vocês. Então eu quero dizer o seguinte para o Carlos. Carlos, eu também concordo com você. O jornalismo da Rádio Capital é fantástico. É por isso que eles são muitos jornalistas hoje de outros veículos e tudo. Eles ouvem primeiro a Rádio Capital e depois faz a pauta, né? Então vocês estão organizando pautas aí de outros veículos. E quanto à questão do Cuiabá Veste, obrigado por me lembrar, né? Eu falei de tantas coisas que o PSDB fez. Essa foi feita pelo deputado Wilson Santos, foi fantástica, e ele dava aula, inclusive, pessoalmente, chegou a lotar o Verdinho com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, fazendo com que as pessoas que não tinham condições de pagar cursinho, pudessem fazer cursinho, e isso levou muitas pessoas foi um marco, né, deputado? E ainda aprovou junto uma lei que pagava parte do curso nas universidades particulares, que depois acabou não continuando nas outras administrações. Mas é por isso, Carlos, que o PSDB tem que ter candidatura própria em Cuiabá. Então é isso, deputado. Vamos torcer aí para que vocês se entendam quanto antes. Eu sei que o nome do Nigo já deu algumas confusões, né, deputado? Assim, não é confusões, mas desentendimentos, não é? Entre alguns companheiros aí, mas é o que o senhor falou. Vai ser debatido que vai vencer a maioria, não é? O que vocês determinarem em conjunto, né? Pra gente saber aí de fato. Mas o que é fato vai ter um candidato próprio, né? Disso não vai escapar. Até por determinação superior. Não vai ter pra onde correr. É isso, deputado. Mais alguma coisa que o senhor quer colocar antes da gente encerrar? Não, queria agradecer a oportunidade. É bom, o rádio é bom porque você tem mais tempo. Sim. É verdade. Senão, no jornal você escreve... 2 minutos. E é uma coisa menor. E na televisão o tempo é muito curto. No rádio você consegue colocar suas opiniões, ouvir a população, receber perguntas, é muito bom. É bacana mesmo, é bacana mesmo. Então é isso, deputado, a gente volta a conversar aí mais pra frente quando outras definições já estiverem próximas de serem anunciadas, né? Pra gente colocar aqui pros nossos ouvintes. Obrigada, viu? Um abraço, deputado. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Conversamos com o deputado Carlos Avalone, presidente do PSDB.